sobre tabulação de dados. Então imagine a situação em que eu estou fazendo um estudo em que eu quantifico a albumina no plasma de pessoas com uma determinada doença e eu coleto uma amostra de 25 indivíduos. Então aqui eu tenho uma lista com os valores, 25 valores coletados para esses indivíduos. Então 5.1, 5.0, 5.2, etc. Então eu fiz meu trabalho de coleta de dados. Olhando para esses dados com essa lista dessa forma, é meio difícil caracterizar muito esse conjunto de dados. Eu vejo que os valores estão próximos a 5, 4, mas é meio difícil dizer muito mais do que isso com os dados organizados dessa forma. Bom, uma forma bastante comum e boa de eu visualizar ou de eu apresentar esses dados de forma mais organizada é a tabela de frequências, certo? Uma tabela de frequências é uma tabela com duas colunas. Na primeira coluna, a gente representa o valor de x. Aqui, x representa a nossa variável de interesse, a albumina, no caso. Então, a gente vai colocar os diferentes valores de albumina. E na segunda coluna, a gente vai ter os valores de f, que são a frequência absoluta dos meus valores de x. Então, por exemplo, o valor 4.5, eu vou contar aqui na minha amostra quantas vezes ele aparece, e como ele aparece apenas uma vez na minha amostra, eu vou representar 1 como o valor em que ele aparece. Então, isso é a frequência absoluta simples. O valor 4,6 não aparece nenhuma vez, então eu coloco um 0. O valor 4,7 aparece duas vezes, portanto está representado um 2 aqui, e assim sucessivamente. Uma boa forma de conferir para ver se está correto isso, se minha tabulação está feita de forma correta, é verificar que se eu somar todos os valores de frequência absoluta, a soma tem que dar o meu tamanho de amostra, ou N. Então aqui, primeira coisa sobre notação, eu vou usar o F minúsculo para denotar a minha frequência absoluta simples. Esse E grandão aqui é o símbolo do somatório, então aqui eu estou dizendo que eu vou somar para todos os valores de F. E aqui N representa o meu tamanho da minha amostra, no caso uma amostra de tamanho 25. E eu vou usar essa notação por toda a disciplina, então é bom a gente ir guardando isso. Bom, uma outra forma de eu representar meus valores aqui na tabela, em vez da frequência absoluta, é a frequência relativa simples, a gente vai chamar também. Essa frequência relativa, ela denota a fração das observações que tem um certo valor. Então, por exemplo, eu tenho apenas uma observação de valor 4,5. Então, eu tenho 1 divididos por 25, então 1/25 avos, ou 0,04, 4% das minhas observações, assumem o valor 4,5, certo? Da mesma forma, eu tenho 0 observações que assumem o valor 4,6. Bom, 0 dividido por 25 é 0, então eu tenho 0 nessa coluna aqui. Eu tenho 2 observações que assumem o valor 4,7. 2 dividido por 25 dá 0,08. Então, essa é a fração das minhas observações de valor 4,7. E o que eu posso dizer sobre isso? Bom, esses valores aqui, eu posso interpretar eles como percentuais, mas eu sempre vou botar o valor em decimal, certo? Então, eu não vou multiplicar por 100. Por mais que eu fale 4%, para facilitar a interpretação, a gente vai sempre representar esses valores como 0,04, certo? Porque eles vão aparecer em fórmulas depois, então isso pode fazer diferença. Bom, o que eu posso dizer sobre a frequência relativa? Uma outra informação interessante é que, se eu somar todos os valores de frequência relativa, essa soma tem que ser 1 também, certo? Aliás, essa soma tem que ser 1, porque, né, o total das observações tem que ser 100% ou 1. O que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, de ambas esses valores, tanto a frequência absoluta quanto a frequência relativa, quando eu apresento uma tabela com esses valores, eu facilito a minha interpretação dos dados. Então, eu consigo facilmente ver que os meus valores estão entre 4,5 e 5,5. E eu coloquei meus valores de forma ordenada na tabela, isso é importante. Eu consigo ver que valores extremos, 4,5 e 5,5, são raros. Aparece apenas uma vez na amostra, ou talvez outra forma de dizer, eu
tenho apenas 4% das observações aqui. Já valores mais centrais para esse meu conjunto de dados aparecem mais, 5 vezes o 5 e o 5.1. Então, eu consigo identificar mais coisas sobre o meu conjunto de dados e sobre essa distribuição, se eles estão organizados de forma tabelada. Claro que eu não vou apresentar os dois valores. Então, quando eu vou apresentar um conjunto de dados, fiz o meu estudo, estou mostrando, seja para o meu orientador, seja para o público que vai observar o meu novo conjunto de dados, seja para os investidores da minha empresa, enfim, eu não vou apresentar as duas colunas de frequência. Eu vou escolher aquela que me parece mais adequada para o problema específico. Então, ou a frequência absoluta ou a relativa. Normalmente, a gente usa a frequência relativa quando eu tenho números muito grandes, então amostras muito grandes, e as frequências absolutas acabam funcionando um pouco melhor quando eu tenho amostras um pouco menores. Mas isso não é uma regra fixa, certo? E só algumas notas sobre tabelas, então, é muito importante eu seguir um conjunto de regrinhas para que essas tabelas elas estejam apresentadas de forma clara e limpa. Eu gostaria de olhar para minha tabela e já entender de forma mais ou menos imediata tudo o que está acontecendo nos meus dados. Para isso, é importante que os números tenham uma formatação, um alinhamento padrão, é importante evitar excessos de linhas, por exemplo, linhas verticais na tabela, deixar claro qual é a unidade, colocar uma legenda clara, tudo para que a minha tabela seja uma forma muito prática e eficiente de apresentar um conjunto de dados. E, de fato, essa tabela que eu estou apresentando para vocês organiza muito melhor o meu conjunto de dados do que a minha lista de valores simples, pura e solta que eu tinha apresentado no primeiro slide para vocês.